Fala galera, vamos começando aqui a nossa resenha musical. É o podcast que nós vamos apresentar aqui para a galera da FAMES. Eu me chamo Luiz Felipe Lima e venho trazer aqui a nossa intrépida trupe, começando pelo nosso grande Valmir Duque. Uma salva de palmas para o nosso amigo Valmir Duque. Isso aí. Boa. Bom dia, galera. Também temos aqui ao nosso lado o grande batera Sérgio Grip. Uma salva de palmas para o Sérgio. Obrigado. Sérgio. Temos também do nosso lado aqui esquerdo e operando as máquinas aqui, as carrapetas, o nosso amigo Laerte Mercier. Oi, Júnior. Uma salva de palmas para o nosso amigo Laerte, o Júnior. Oi, Júnior. Então, galera, o objetivo do nosso podcast é... Primeiro aqui, o primeiro assunto dele é falar sobre a experiência musical de cada um, as dificuldades de ser ou de querer ser músico, né? Principalmente aqui no Espírito Santo. Então vamos perguntar a cada um de nós aqui quais são as suas experiências, como começaram na música e como está sendo se querer ser ou ser músico aqui nesse estado. Vamos começar aqui pelo nosso amigo Valmizão. Valmir, eu sei que você é o cara dos violões. Diga para nós aí, como que você começou na música? Então, a minha história é um pouco longa, vou resumir o máximo que eu puder. Trabalho com música desde criança, cheguei em Vitória, Espírito Santo, ainda moleque, e comecei a tocar com minha família, meu pai, tudo que eu aprendi de ouvido com meu pai, e tive algumas oportunidades, quando a FAMES, por exemplo, era ainda escola, EMES, eu cheguei a estudar aqui alguns meses. Faz tempo, hein? Faz tempo. Faz tempo. Então, aí e desisti, fiquei toco na noite. E a dificuldade hoje na noite é assim. Você hoje é músico profissional, você vive da música. Vivo da música. Não sou um músico virtuoso. Não tenho muitas virtudes. Mas queria ser. Não, essas virtudes aí, entendeu? Mas a maior dificuldade hoje é eventos, por exemplo, que eu pego, que eu faço, eventos de empresa, eventos particulares como aniversários, casamentos ou até bares que eu faço. Sim. Tem uns problemas de às vezes você ter um show marcado, tudo certinho, e quando está bem próximo do evento, aconteceu um imprevisto e você acaba... Falta profissionalismo no tratamento com o músico, né? Isso que é... Exatamente. Porque, na verdade, não tem eu acredito, né? Não tem essa relação contratual, ou enfim... As pessoas acham que a música é um adorno, fica ali no cantinho, deixa o músico lá tocar. Então... Exatamente. Não tem essa valorização de... As pessoas não levam como trabalho, né? Tanto que quando alguém pergunta a você, o que é que você faz? Eu sou músico. Você não trabalha, não? Já tomou um beiço já, tocando já? Pô, eu vou lá tocar e chega no final, rapaz, não dá pra pagar... Não. Semana passada você me falou uma parada do pessoal, você deu valor e eles pegaram o outro cara que pagou a metade lá do que você pediu. Sim, mas aí eu não cheguei. Chapéu a gente nunca esquece. Mas eu não cheguei a ir, né? A ir tocar e tal. É porque eu tinha um evento, inclusive, lá em Domingos Martins, num hotel, e tava tudo certo. E quando foi próximo do dia do evento, me ligaram cancelando, por quê? O pessoal do hotel indicou alguém lá de perto da região que se ofereceu para fazer o evento pela metade do preço que eu tinha combinado, entendeu? Esse é o problema. Esses problemas também. Mas assim, deixa eu te perguntar, amigo, você é músico há muitos anos, mas você sempre teve alguma outra profissão paralela a isso, para você, falando de remuneração, para você se manter, ou você acha que só com a música você conseguiria tocar a sua vida tranquilamente, sua família, suas contas que vão chegando, os boletos, e aí? Então, Laerte, eu, inclusive, quando eu deixei de estudar na EMES,
foi exatamente por isso. Porque na época eu necessitava de uma renda maior do que a que eu conseguia tocando. Então eu comecei a trabalhar como técnico em telecomunicação. Trabalhei 18 anos. Nesse período eu praticamente me afastei da música, parei de estudar. Entende? Aí 3 anos atrás eu saí do ramo de telecomunicação e decidi ficar só na música. Porém, hoje tá difícil porque tem esses imprevistos, crise, entendeu? Bares que às vezes pagavam tipo um cachê de R$300, hoje querem pagar só 150 porque existem outros músicos tocando 150 e a cerveja liberada. Muito mais barato, às vezes tocando até por cerveja e tal. Isso. Entende? E hoje eu, por exemplo, tenho uma despesa alta, tenho filhos e tal. E a música realmente hoje tá complicado sobreviver de música aqui. Sérgio, você que é um grande batera, quais são as dificuldades que você tem? Você também é músico profissional? Ou você almeja chegar à profissionalização? Como que foi aí? Conta um pouquinho pra gente. Então, bom dia a todos aí. O grande batera aí, né? Fiquei até incomodado com a situação. No final da fala dele aqui, rapaz, do Valmir, eu já tava até pensando, caraca, o cara já acabou de falar, né? Que a gente também vive isso o tempo todo, a dificuldade de ser músico. Não, é muito difícil ser músico financeiramente hoje em dia, como sempre foi, né? Eu acho que já foi até pior. Logo quando eu comecei assim, eu nunca ia imaginar que eu poderia viver de música, né? Só que aí eu tô meio que contando de trás pra frente, né? Fazendo meio que comparativo aqui. Hoje em dia eu penso em viver de música, mas eu tenho total consciência da dificuldade que é isso, entendeu? Um pouco do caminho, do caminho que tem para perseguir. E eu acho que eu tô meio que no caminho meio que invertido, né? Uhum. Se você for olhar. Então, eu acredito que lá atrás, quando eu era mais novo, então a oportunidade de Faz tempo também, né, que você era mais novo, né? Silêncio, né? Silêncio. Mas não faz tanto assim não, cara. Não muito, mas faz tempo. Eu nem me lembro. Então, nesse período que eu era mais novo, né, que não faz tanto tempo assim, eu acredito que eu tive um momento, né, que eu poderia estar estudando mais, entrando na FAMES e tal, mas eu não sabia, não tinha essa pessoa ali do meu lado, talvez, para me influenciar nesse ponto, né? Eu comecei, foi na igreja, e pela falta de músico na igreja, de baterista, então eu achei interessante, um jovem da igreja mesmo estar me ensinando, comecei a aprender com ele. Legal. Dali eu comecei a gostar, e a minha visão era assim, eu preciso aprender mais, então eu comecei a buscar professores, né, de fora da igreja, professores que ali no mercado, naquele momento, assim, o pessoal falava mais dele, eu julgava assim, né, pô, estão falando daquele cara, ele é bom. Então eu via, e aí eu achava ele bom, achava ele num estilo legal, que eu também me adaptava, assim, que eu sentia atraído, né, pela forma do cara tocar, e ia fazendo. Então, normalmente esses que eu peguei nunca me incentivaram a entrar numa faculdade de música, né? Mas aí, num certo período da minha vida, eu não lembro quando, na verdade, eu fui pensar em escola de música, talvez quando eu estudei em uma escola de música, que eu estudei com professores particulares, mas eu também estudei em uma escola de música, né? Você foi buscar um aprimoramento. Então, naquela escola de música, eu comecei a ver que também tinha uma faculdade de música, né? Legal. E aí a minha mente começou a querer aquilo ali, pô, se tem um nível maior, eu tenho que buscar. Então, eu buscava tocar bem, mas também queria conhecer mais, né? Isso de aí, todas as formas. Pelo conhecimento. Então eu sempre tive na minha cabeça assim, não, eu vou chegar, né? Às vezes a gente tem as opções no caminho da gente e a gente julga que aquela opção ali naquele momento talvez não seja a ideal.
Então você pode fazer esse julgamento, você pode estar certo, pode estar errado. Isso aí a vida é desse jeito, né? Com certeza. Então a gente acaba e a sua idade vai passando, ou seja, você vai envelhecendo, né? O tempo não para. Né? O tempo não para. E aí essas opções, é nisso que eu falo, você pode ter tido a opção certa ou errada. E aí lá na frente você vai ver, pô, se lá eu tivesse tido aquela decisão, mas também você não pode ficar se lamentando por causa daquilo, porque tudo é uma experiência. Exatamente. Tudo é uma experiência. Eu achei importante o ponto que você falou do incentivo do gospel, né? Você começou na igreja. E o Laerte aqui, ele é um tecladista, arranjador, multi-instrumentista aqui Limpador de chão. da área do gospel. Também fui. Eu toquei guitarra. Isso é legal no mundo gospel, né? Mas aí, Laerte, lá Eu nem sabia mais. Conta um pouco pra gente dessa experiência também da sua, como você começou e como que é a sua vida na parte da música, principalmente do mundo gospel. Então, eu comecei bem novo também na igreja e na igreja você Muito tempo também, né? Faz tempo, hein? Faz tempo. Uns 15 anos aí. Na igreja tem o seguinte, você tem tudo é muito voluntário, né? E às vezes você tem uma época que tem um monte de música, que também tem uma época que não tem ninguém. Então você começa proatividade, né? Cobrir buraco. Gente, não tem baixista, então vou aprender a tocar contrabaixo. Não tem tecladista, então vou me virar, vou tentar aprender para ajudar. Legal. Aí nessa eu fui pegando muito gosto e fui desenvolvendo. Em 2002, mais ou menos, eu entrei aqui na FAMES. Na época era EMS, né? Então você é da turma do Valmizão aqui. Pois é. Só que aí o que acontece? A gente às vezes, como já foi citado pelos colegas aí, você acaba tendo que fazer escolhas e o mercado profissional na área da música, ele é bastante complicado. Não basta você tocar. Tocar é igual você ter uma faculdade hoje, é quase assim. Você quer ver de música? O mínimo que você tem que saber fazer é saber tocar. O resto é você saber gerir sua carreira, você ter um bom network, você saber vender o produto que você é. Então não é só tocar, né? Então aí eu comecei a ver essas questões e eu achei, vou dizer assim, um caminho mais fácil para mim não era a música, era a área da informática. Eu também gosto bastante, tenho um pouco de facilidade. Então eu tive que parar com a música, desenvolver a informática. Agora que eu estou voltando. Então assim, hoje eu estudo música, né, nem por questões profissionais. Eu estudo por uma satisfação pessoal, é um melhoramento que eu estou fazendo em mim. E até porque, por questão da igreja, a gente tem o seguinte pensamento. A música, para mim, é uma coisa que eu oferto para Deus. Então, é uma coisa que eu tenho que fazer da melhor forma possível. E nisso hoje essa é a razão do meu estudo. Nisso entra o que o Sérgio acabou de falar, né? De você ir buscando, não é lamentar o caminho que você deixou de trilhar, é ir buscando cada vez mais alternativas, né? Hoje eu vejo assim, lá atrás eu não pude estudar música por conta de quê? Porque, basicamente, eu não sou de uma família rica que eu poderia largar tudo que eu estava fazendo para estudar. Hoje, da forma que eu estou, que eu me coloquei, eu sou uma pessoa que sou capaz de me patrocinar nisso, entendeu? Então, como eu já tenho uma outra profissão, eu posso estudar a música de uma forma um pouco mais confortável. Eu acho legal aí também, assim, que a gente conhece um pouquinho da sua história, né, no convívio aqui na faculdade, que é a sua família toda, né, ser musical. Isso é fantástico. Ajuda, é bacana também, é bom demais. Isso é fantástico. A família toda está envolvida. No meu caso, na minha família, só eu. E hoje em dia o pessoal tem um contato família, mais com a música justamente por causa de mim. Essa né? questão da família é interessante porque assim, começou eu e minha esposa, pra cima, quer dizer, da onde a gente vem, meus pais não tocam, minha mãe, ninguém, minha irmã, em casa só eu. E da minha esposa, o pai dela é sanfoneiro, né? As irmãs dela não tocam. A família da minha esposa é muito mais musical do que a minha, vamos dizer assim. E isso, a gente se juntou as forças assim, né? Lá em casa o negócio é bem barulhento. Isso é bom demais. É isso aí. Tem o Samuquinha, meu filho toca, tá aprendendo. Tudo, toca todos Eu imagino que o Samuel seja um incentivo, assim, interessante pra eu falar. Eu voltei pra FAMES porque o Samuel me trouxe pra cá. Meu filho entrou aqui primeiro que eu. Dá pra perceber isso. Eu vinha trazendo ele, eu falei, eu tenho que voltar. Isso eu acredito muito no poder da música. De unir as pessoas dessa forma. A transformação é incrível. É fantástico. Não, isso aí eu também acredito. E eu acho que isso aí é um ponto até de amadurecimento, né? De quem pensa assim, entendeu? Porque, assim, quando eu comecei na música, na verdade, dentro da igreja,
algumas músicas, se eu ouvisse, dependendo do gênero musical, estilo de música, eu tinha que ouvir escondido. Tinha muito disso. Entendeu? É tipo assim, não é uma crítica, né, à igreja em si. Infelizmente são algumas pessoas, né, que vai e coloca isso daí. Eu reparo que, igual eu conversando com o Laerte, ele, ouvia Djavan, ouvia as coisas assim, isso aí, acredito que musicalmente influencia muito, né, na vida do músico, entendeu? Então eu ia ouvir Dream Theater, que alguém me mostrava, caraca, isso aí não é igreja não, eu já ficava preocupado da minha mãe me pegar ouvindo aquilo ali e já vir falar comigo, que eu nunca gostei de ninguém ficar no meu ouvido reclamando. O máximo que aconteceu comigo reclamando. Foi que eu tava ouvindo um show do Bob McFerrin com Chicoria, que o Bob McFerrin é um cantor fenomenal, né? E ele começou a gritar uns improvisos loucos assim, e isso aí minha mãe achou estranho. Falou, que trem é esse que você tá escutando? Mas é porque, assim, pra quem não tá acostumado é bizarro. Então, mas eu, graças a Deus, assim... Pra mim é genial. Até hoje, todo estilo de música, assim, quando eu tô ouvindo, então nessa época quando eu ouvia, eu tentava ouvir somente pra aprender realmente, né? Hoje em dia eu faço um outro tipo de análise, justamente por causa do amadurecimento e tal. Então eu já vejo assim, não, eu ouço essa música aqui, eu ouço essa daqui, eu ouço essa daqui. Então eu ouço de tudo, entendeu? Eu ouço de tudo e tento aproveitar o que tiver ali para mim aproveitar. Então eu penso assim, isso aí realmente eu sinto um amadurecimento maior em relação a isso. E eu acredito que isso talvez tenha atrasado, ou não sei se é essa palavra que cabe no momento, em relação a eu ser profissional. Que eu não me considero totalmente assim, um profissional. Eu faço alguns trabalhos quando aparece assim, bem... Você não tira a renda da música. Eu não tiro... Eu não, até porque a gente sabe que não é assim, aquela renda que sempre vai estar ali. A gente já sabe disso. Ainda mais para alguém que ainda não é conhecido no mercado. Só um adendozinho que eu estava lembrando que eu estava falando. Pra você ver como é que são as coisas. Meus avós, os pais do meu pai, eles têm essa veia musical também. Só que assim, são bem interioranos mesmo. Então toca uma sanfona, mais uma música bem regional, um bandolinha, só que é tudo bem raiz bem ali. Raiz mesmo, é até legal de ver. Bem espontâneo, né? Aquela coisa bem espontânea. Uma base teórica, mas o som sai. Isso é legal, isso é legal. Isso é aquela música... É música regional mesmo. Música de sangue. Mas então, eu queria ouvir o Luiz também, porque né, a história do Luiz, que é uma história legal também, que a gente já sabe um pouquinho. Eu, na verdade, a minha experiência musical pode-se dizer que é tardia, né? Porque eu comecei com 16 anos a tocar... eu ouvia os sons de músicas de videogame, por exemplo, e achava aquilo fantástico e começava a reproduzir fazendo gestos da batida, da bateria. E aí eu peguei uns livros que eu tenho até hoje lá em casa que estão com a capa toda rasgada por bater neles. Então foi ali que eu comecei a tocar bateria. E aí a partir daí tive a banda, eu morava no Rio de Janeiro, tive banda de rock e lá que a gente vai aprimorando. E quando eu vim pra cá, pra Vitória, eu larguei a música. E quando eu larguei a música, fica esse vazio. Nesse meio de tempo também me profissionalizei, igual ao Laerte aqui na área de informática, né? E nisso sempre fica aquele gostinho amargo, de não tá tocando. E agora, depois de ter um pouco mais consolidado na vida através de uma profissão que não é a música, você busca, como o Sérgio falou, aquilo que tá faltando, aquilo que tá no seu caminho. E aí foi aí que a gente buscou um pouco mais de conhecimento, vim aqui pra Famas. E vamos ver, eu não sei se a gente consegue, né, realmente viver exclusivamente de música e ter uma vida boa, mas assim, pelo menos fazer o que gosta é ter uma vida boa. O dinheiro, ele é fundamental realmente para pagar as contas, porque a gente tem conta a pagar, mas a vida de você trabalhar, sentir feliz com o seu trabalho, eu acho que é o fator fundamental. Mas é isso, galera. Sim. Vamos embora? Mas Vamos só nessa? completando, né, Luiz? Eu acho que a gente sabe que você é um cara estudioso. Quem me dera. E você... A gente sabe que, Luiz, tipo assim, a gente terminando o curso de licenciatura, mesmo que não há campo para tocar, né, o Luiz pode desenvolver na área da música em outra área, né?
Ah, sempre vai ter um livro pra eu ficar lendo aqui, né? Por conta dessa dicotomia, né? Que o Luiz vai... Vamos embora? Mas é isso aí, então. Vamos embora então. Tchau, Beleza. Valmir, até a próxima. Valeu, Tchau, Luiz. Tchau, Valmir. Tchau, Laerte. Tchau, Sérgio. Grande Minha abraço. história com vocês. Muito Valeu. bom, muito bom. Valeu. Tchau, Laerte, Tchau, nosso tchau, operador das Isso aí. carrapetas. Valeu, galera. Grande abraço pra vocês e em breve a gente volta com mais uma resenha musical pra vocês. Grande abraço.